Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia. Lucas capítulo 7, para a gente fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo, amém? Vocês têm que fortalecer a fé, firmar essa fé, confessar Cristo como verdadeiro Salvador. Glória a Deus. Não há salvação em outro nome que não seja em Cristo Jesus. Então vamos aprender mais sobre Cristo. Amém. Irmãos, você tem que saber que para Jesus não tem nada impossível. Principalmente em relação às promessas de Deus. Jesus, ele veio para destruir as obras de quem? As obras do diabo. O Filho do homem, ou seja, o representante dos homens diante de Deus. Jesus veio como representante de Deus e ao mesmo tempo como nosso representante diante de Deus. Ele é o mediador, irmãos. Por intermédio de Jesus, nós recebemos as bênçãos de Deus. E não importa o que seja, não importa qual é a necessidade, não importa qual é o sofrimento, a única coisa que Deus precisa é que você creia. A finalidade do Evangelho é a glória de Deus. A igreja tem que entender isso. Pastor, qual é a finalidade de tão boas notícias? Porque Deus, ele revela tão boas notícias como a nossa predestinação, como a nossa escolha, amém? A nossa regeneração, a nossa justificação, a nossa glorificação, como que Deus, com que propósito Deus revela tantas maravilhas para nós? É para que o nome dele seja glorificado, irmãos. A expressão do amor de Deus é para a glória do próprio Deus. Deus, ele quer que toda a honra seja voltada para ele. Deus, ele quer que toda a glória seja voltada para ele. Por isso que ele está disposto a fazer maravilhas. Para que se reconheça de fato, de verdade, que ele é soberano. E isso é fundamental para o exercício de uma fé agradável a Deus. Crer que ele existe. Crer que ele é verdadeiramente eterno. Crer que ele é o criador desse universo perfeito. Isso é o que, pastor? Isso é uma questão de visão espiritual. É uma forma de revelação de Deus. Uma revelação que muitas vezes ela é fechada. Muitas vezes tem coisas na palavra de Deus que nós não entendemos, mas Deus enviou homens e mulheres para explicar a mensagem, para explicar o que está escrito na Bíblia. Para quê? Para que todos entendam. Tem muitas coisas que vocês leem, ou nós lemos e não entendemos. Nós vamos precisar buscar a explicação. Glória a Deus. Por isso que Deus levantou mestres, levantou professores. Para quê? Para ensinar e para explicar o Evangelho. Tem coisas que são muito claras, mas tem coisas que não são tão claras. Mas tudo tem um propósito de quê, pastor? Você conhecer o mistério e glorificar o nome de quem? Glorificar o nome do Senhor. Jesus, ele vem, irmãos, ao nosso encontro. Jesus não foi chamado. Ninguém precisou ir ao céu para pedir a Jesus para descer do céu. Ninguém precisou clamar a Deus por salvação. Ninguém precisou.
Deus já tinha o plano de salvação desde a eternidade. Deus já sabia da queda do homem. Pastor, será que Deus sabia da queda do homem? Sabia. Ele sabia e ele tinha planos. Deus não vai perder batalha para o diabo de forma alguma, irmãos. Mas ele precisa conquistar a nossa fé. Ainda que você não tenha fé, preste atenção no que eu estou falando. Ainda que você não tenha fé, mas é importante que você peça a Deus essa fé. É importante que você sinta dentro de você uma convicção de que Deus é Deus, de que Deus existe. Se não for por fatos na sua vida, que você acolha testemunhos em relação às bênçãos grandiosas que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Mas nós precisamos desenvolver a nossa fé, nós precisamos nos firmar na verdadeira fé. Qual fé, pastor? Que Cristo é o Salvador. Qual fé, pastor? Que Cristo é aquele que nos salva dos pecados, é aquele que nos liberta do poder da morte, do inferno, dos demônios, das preocupações, das dores, das enfermidades, de todos os males que advêm, que vieram por conta da queda do homem. Porque todo mal, irmãos, que existe, todo mal que existe no mundo hoje é decorrência do pecado. O diabo, ele ganhou terreno. O diabo, ele conquistou domínio por conta do pecado do homem. O diabo, ele ganha espaço a partir do momento que nós cometemos erros. A partir do momento que nós não conseguimos iluminação. Amém? Ele entra por uma proposta. Ele não força, mas ele propõe. Glória a Deus. Ele propõe para quê, pastor? Para levar você a erro. Ele propõe para levar você a pecar contra quem? A pecar contra Deus. Amém? E Deus envia Jesus Cristo para salvar. Para salvar o que estava o quê? Perdido. Deus envia Jesus para salvar. Tem situações, irmãos, que nós não temos nem esperança. Tem situações que nós não temos nem esperança. Só que uma coisa que eu tenho percebido, Jesus não tinha religião. Jesus fazia a vontade de quem? Fazia a vontade de Deus. Mas Jesus era puro de coração. Jesus era santo. Jesus, ele era puro de quê? De coração. A edificação espiritual de Jesus era tamanha que ele fazia o bem sem acepção de pessoas, independente de religião, independente de fé. Mas esses sinais que ele realizava, ele esperava reconhecimento. Ele esperava a glória. Amém? Ele esperava, e ele espera isso da igreja. Ele espera isso de uma mulher de Deus, ele espera isso de um homem de Deus, ele espera que realmente a nossa fé seja despertada. Mas ele vem sem você chamar. Ele cura por compaixão. Por quê, pastor? Porque ele tem misericórdia. Porque ele é amor. Então, se ele é amor, a palavra diz que o amor de Cristo é incondicional. Jesus não vai ficar procurando somente as pessoas que têm fé. Mas ele tem uma obra que vai despertar a fé. A obra de Cristo, ela é digna de despertamento. Quando se fala
quando se fala num Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados, isso tem um poder de despertamento espiritual. Isso tem um poder de avivamento. O avivamento da igreja está nesse fundamento. Um Cristo que morreu por nós. Esse é o fundamento da fé. Pastor, qual é o fundamento? Cristo. Qual é o fundamento? Cristo morreu pelos nossos o quê? Pelos nossos pecados. Cristo tem poder para salvar. Cristo tem poder para curar. Cristo tem poder para ressuscitar mortos. E muitas vezes a gente se depara com a morte e a gente fica desesperado. A gente perde uma pessoa querida, uma pessoa amada, e a gente entra em desespero. Por quê, pastor? Por causa da natureza humana. O inimigo, ele ainda consegue nos fazer sofrer, irmãos, mesmo sendo crentes em Jesus Cristo, ainda choramos, ainda lamentamos profundamente a perda dos nossos entes queridos, seja com a idade avançada e muito mais ainda quando perdemos precocemente. O inimigo consegue fazer você chorar. O inimigo consegue fazer você sentir uma saudade profunda. Tem gente que perde o chão. Tem gente que perde o sentido da vida. Por quê, pastor? Por causa da morte. Por causa de uma doença incurável. São problemas desesperadores, irmãos. Mas Jesus, ele tem misericórdia. Jesus, ele não vem ao encontro de uma pessoa somente porque ela tem fé. Eu aprendo isso nessa passagem. Jesus não vem somente através de uma oração. Ele vem sem nenhum pedido. Por quê, pastor? Porque ele tem uma obra. Porque ele tem uma obra. Ele manda, ele ordena que a igreja ore sem cessar, ordena. Ele ordena por quê? Porque existe uma batalha espiritual e nós precisamos nos fortalecer. Amém? Para que a oração, pastor? Para o fortalecimento o quê? Para o fortalecimento espiritual. Para que a oração, pastor? Para que você se fortaleça espiritualmente. Para que você seja santificado, para que você se identifique com Deus, para que você tenha certeza da sua salvação. Diga glória a Deus. Porque você vai orar através de quê? Você vai orar em cima da palavra, você vai orar em cima da promessa, você vai pedir a bondade de Deus, você vai pedir aquilo que Deus te prometeu. E as pessoas, pastor, que não têm conhecimento. E as pessoas que não têm avivamento espiritual. E as pessoas que não se interessam pelas coisas de Deus, porque não tiveram um contato capaz de despertá-las. Essas pessoas Jesus vai ao encontro. Diga glória a Deus. Jesus é tão misericordioso, irmãos, que ele vai ao encontro dessas pessoas. Hoje ele usa a igreja para ir ao encontro de aprisionados. Ele usa a igreja para ir ao encontro de perdidos. Amém? Para encontrá-los. Jesus vai ao encontro daquela ovelha perdida. Jesus considera todas as almas como sendo dele. E isso a igreja precisa saber. A igreja, ela não pode... Nós pregamos aqui sobre a ovelha perdida, e a palavra diz que o pastor largou as 99 e foi atrás dessa ovelha perdida, e a palavra diz que quando essa ovelha perdida foi achada, houve grande felicidade
grande alegria do pastor, houve grande alegria da ovelha e houve grande alegria onde? Houve grande alegria no céu. E esse pastor ainda chama os vizinhos, esse pastor chama os parentes, esse pastor chama os amigos para compartilhar dessa alegria. Então quer dizer, a igreja se alegra quando uma alma é resgatada. Jesus se alegra e o céu também se alegra. Glória a Deus. Os anjos se alegram. A palavra diz que existe festa no céu quando uma alma se arrepende. Quando uma alma é alcançada pelo amor de Deus. E isso acontece, irmãos, muitas vezes. Eu creio que todas as vezes, melhor dizendo, é de uma forma incondicional. Por mais que nós venhamos a levantar um clamor, Jesus, ele vem. Amém? Vamos ler a palavra para você entender o que o pastor está falando. Lucas 7, a partir do versículo 11. Jesus ressuscita o filho de uma o quê? De uma viúva. Glória a Deus. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada o quê? Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande o quê? Uma grande multidão. Veja bem, irmãos, no capítulo 7, Jesus cura o servo do centurião e logo em seguida ele caminha de Cafarnaum e vai para essa vila de Naim. Por quê, pastor? O servo do centurião procurou Jesus, mas a viúva não procurou. O servo do centurião pede a Jesus para curar uma enfermidade, e Jesus cura. O centurião, melhor dizendo, ele pede a Jesus para curar uma enfermidade do seu servo. Mas já a viúva de Naim, Jesus não recebe nenhum recado como ele recebeu de Lázaro. Essa mulher, irmãos, ela não tinha esperança. Ela não tinha esperança. O filho morreu, ela já era uma viúva. E a palavra diz que essa mulher sofria calada. A palavra diz que essa mulher chorava. E a situação dela era desesperadora. Primeiro porque ela era viúva. Agora ela seria uma viúva sem o único filho. Ou seja, essa mulher estava sem assistência nenhuma. Além da tristeza, da perda do filho, ela estaria num outro problema, a falta de assistência social. Porque naquele tempo não tinha NPS. Naquele tempo não tinha aposentadoria. Quem cuidava das viúvas eram os seus próprios parentes. Eram primeiramente os filhos. Cuidavam das suas mães. Mas essa mulher não teria filhos. Ela iria ficar por conta de quem? Da igreja. Amém? Quem auxiliava as necessidades dos órfãos, das viúvas, era a igreja. A igreja hoje não cumpre isso. A igreja hoje ela cobra dízimo, mas ela não quer saber de órfão nem de viúva. A igreja não paga imposto de renda, mas também não cumpre o seu papel. Não tem como a gente passar por cima disso. Ah, lá o senhor já entrou atacando a igreja? Não, eu não estou atacando a igreja. A verdadeira igreja, ela apoia o necessitado. A verdadeira igreja, ela vai ao encontro do desesperado. E aqui mostra um Cristo que viaja de 33 a 40 quilômetros, porque a distância de Cafarnaum, onde foi o milagre sob o pedido desse oficial romano, até a vila de Naim, ou a cidade de Naim,
praticamente são 33 a 40 quilômetros. Ou seja, Jesus viajou praticamente um dia inteiro para restituir aquilo que não tinha mais jeito. Aquilo que aos olhos humanos não tinha o quê? Eu quero que vocês coloquem a visão espiritual de vocês, que abram os olhos espirituais. Pastor, tem uma coisa na minha vida que parece que não tem o quê? Que não tem jeito. E essa mulher não precisou nem orar, essa mulher não precisou mandar recado, essa mulher talvez ela nem conhecesse Cristo. Porque ao que parece aqui, essa multidão que acompanhava essa mulher, essa multidão não conhecia as bênçãos de Deus. Não conhecia as bênçãos de Deus, porque nós vamos ver que eles identificam Jesus como um profeta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, o que eu quero dizer é que tem gente que não conhece Jesus. Eu quero dizer que apesar de 2000 e tantos anos da revelação de Cristo, da vinda de Cristo, que a revelação de Cristo tem muito mais do que isso, pode-se dizer 6.000 anos, apesar de estar em Gênesis, num versículo fechado, vamos dizer assim, porque não, quando você lê Gênesis 3,15, você não consegue entender, porque ali não está falando literalmente que aquela semente da mulher seria Jesus Cristo. Mas quando você recebe uma explicação dentro da igreja, você sabe que Gênesis 3,15 está ali em Gênesis está sendo proclamado o evangelho nessa passagem. Glória a Deus. Mas em pleno século 21, tem muita gente que ainda não conhece o quem? Não conhece Jesus Cristo. Tem muita gente que ouviu falar. Tem muita gente que ainda não ouviu falar. Tem muita gente que ouviu falar, mas não conheceu, não viu com os verdadeiros olhos espirituais. Não entende a obra dele, não sabe de onde ele veio, não sabe o que ele veio fazer. São pessoas que elas não conseguem se colocar numa posição de beneficiados de Cristo. Quantos estão perdidos nesse mundo, irmãos, que não se acham beneficiados de Cristo? E eu vejo essa viúva de Naim nessa posição. Pessoas que estão levando lambada do diabo, pessoas que estão sofrendo por viverem no mundo caído, por viverem num mundo que não nos pertence, porque na verdade nós somos peregrinos em quê? Peregrinos numa terra o quê? Numa terra estranha. Diga glória a Deus. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Esse mundo não nos pertence. Nós não nascemos para viver nesse mundo. A nossa origem não é carnal, a nossa origem é espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Quando nós nascemos na carne, nós nascemos mortos. Amém? Nós nascemos mortos. Nós nascemos para morrer. Nós nascemos para esse destino do filho da viúva de Naim. Quando nós nascemos dos nossos pais, quando nós nascemos de carne e sangue, nós não tínhamos como herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Amém? E a palavra diz que essa mulher não clama pela presença de Jesus. Certamente porque ela não conhecia. Ninguém vai ficar sofrendo sem esperança, sabendo que tem uma solução. Amém? Se você sabe que tem uma solução, você vai buscar essa solução. Não se conforme, irmão, com a sentença de morte.
Não se conforme com a desesperança. Não se conforme com a desilusão. Porque nós temos Jesus Cristo. Nós temos Jesus Cristo. A palavra diz que se encontraram 2 grupos na porta da cidade de Naim. O cortejo, o funeral desse jovem estava saindo. E Jesus estava o quê? Chegando. Uma multidão acompanhava a vida. E a outra multidão acompanhava o quê? A morte. É isso que vocês têm que entender. Pastor, tem 2 grupos nesse mundo. Um acompanha a vida. E os outros acompanham o quê? O outro grupo acompanha a morte. A igreja, ela acompanha a vida. Chame as pessoas para o seu grupo. Chame as pessoas para acompanharem Cristo com você. Chame as pessoas, porque tem gente, irmãos, que você está passando por ela e ela está acompanhando a morte. Você está passando por muitas almas que estão sem esperança. Você está passando por muitas almas que estão mortas em pecados, estão mortas em decepções, estão mortas em tristezas profundas. Para elas, tudo acabou. Tem muita gente em depressão, tem muita gente desempregado, tem muita gente com doença incurável. E o pior de tudo, irmãos, que estão acompanhando a quem? Estão acompanhando a morte. Estão indo em direção ao cemitério. Estão acompanhando um funeral cheio de gente chorando. Amém? Eu já fiz muito velório. E uma coisa que eu parei foi de pregar mensagem em velório. A mensagem que eu prego no velório hoje é acolhida. É convocar as pessoas para quê? Para dar o ombro, para as outras chorarem. Amém? Porque nessa hora, irmão, na hora do velório, para você falar de Jesus, fica difícil, porque está todo mundo desesperado. E só tem um que pode mandar, que pode fazer cessar uma lágrima. É o próprio Cristo. Mas depois que a pessoa se envolveu com um problema, se envolveu com a decepção, está desesperançada, aquele sentimento profundo de perda irreparável, porque o caso dessa viúva aqui era uma perda irreparável. Mas ela recebe uma compaixão de Deus. Mas para quê, pastor? Jesus fez um milagre no meio de duas multidões. Vamos ler aqui para você entender. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande o quê? Aqui tinha uma multidão. Discípulos, olha para cá, irmãos, discípulos são seguidores. Jesus estava acompanhado por seguidores, fiéis, pessoas que entregaram a vida para ele, pessoas que se deram para ele, porque discípulo é aquele que se dá, é aquele que se entrega ao seu mestre, ao seu professor. Eles seguiam Jesus porque eles criam em Cristo. Então tinha um grupo ali que vivia debaixo da bênção. Tinha um grupo ali que tinha esperança. Mas tinha uma multidão que estava pretendendo ser discípulo. Eram pretendentes ao discipulado. Olha o nível. Um crê, o outro está buscando. E tem um grupo que não conhece. Vamos ver o grupo que não conhece. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam o quê? Um defunto,
filho único de sua mãe, que era o quê? Que era viúva. Então, um grupo acompanhando uma mulher extremamente desesperada. Separa aqui as pessoas, irmão, vê aonde que você está, em qual grupo que você está. Você está no grupo dos discípulos, olha para mim, por favor. Você está no grupo dos discípulos, você está no grupo daqueles, da multidão que acompanha Jesus, ou você está no grupo daqueles que estão acompanhando o funeral? Pessoas que não têm esperança. Amém? Um grupo via milagre. Um grupo se alegrava com as bênçãos do Senhor. Mas a viúva e os seus acompanhantes, os seus amigos, e a palavra diz que era muita gente, lamentavam a morte do único filho dessa mulher. Um grupo com Cristo ia para a cidade, já os pranteadores iam para o cemitério. Qual é o seu grupo? Será que você está seguindo a Cristo para a cidade ou você está indo para o cemitério? Glória a Deus. Eu vejo ensinamento espiritual aqui, irmãos, para aplicar para a igreja. Pastor, eu estou andando pela fé em Cristo, porque se eu estiver andando pela fé em Cristo, eu estou buscando a cidade celestial. Eu estou buscando as coisas futuras. Eu não estou enterrando os meus sonhos. Olha para cá, irmão. Quem não está seguindo Cristo está enterrando os sonhos. Está enterrando a vida. Ou melhor, está morto. Glória a Deus. Você pare e pense, pastor, eu estou chorando, eu estou desesperado, eu estou aflito, eu estou sem saída, eu estou sem esperança. Essa é a condição dos pecadores que não vão ao encontro de Jesus também. Essa é a condição de muitas pessoas que estão em meio aos seus grandes problemas, estão sem esperança, irmãos. A palavra diz que essa mulher, que eles levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, olha só a quantidade de problema, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Todo mundo indo para o cemitério. Todo mundo sem esperança. Todo mundo lamentando com uma mulher que também estava sem esperança. Ninguém dava uma palavra de vida para ela. Mas todo mundo chorava junto com ela. Ninguém disse para ela, Cristo pode ressuscitar o seu filho. Jesus não estava tão longe, irmãos. Cafarnaum e Naim, o que acontecia em Cafarnaum, o pessoal de Naim sabia. Amém? Jesus está em Cafarnaum e você está chorando em Naim. Jesus está tão perto, mas você não conhece Cristo. Jesus está tão perto e você não conhece o poder de Cristo. Quantos estão dentro da igreja nessa condição? Sem conhecer Jesus. E a palavra diz mais, vamos lá. A palavra diz assim, e vendo-a, quem que viu quem? Quem que viu quem? Jesus viu a mulher. A mulher não viu Jesus. A mulher não atentou para uma multidão que estava vindo. Será que ela pensou que essa multidão
que estavam debaixo da bênção iria se misturar com a multidão que estava debaixo da tristeza? Talvez ela tenha pensado isso. Irmão, ninguém vê a felicidade dependendo do estado de espírito. Ninguém vê a solução do problema. Mas Jesus é misericordioso. Quantas coisas você perde porque você não vê? Glória a Deus. Por falta de visão. Por falta de visão, tem muita gente que está restrito de muita felicidade. Tem muita gente que está restrito de tantas coisas por falta de visão. Nós temos que procurar conhecer, irmão. Pastor, tem solução para o meu problema. Pastor, tem salvação. Pastor, Jesus tem salvação. Pastor, Jesus ressuscita mortos. Pastor, Jesus perdoa pecado. Jesus liberta. Jesus cura. Jesus salva. Diga glória a Deus. Jesus inocenta o criminoso. Literalmente. Literalmente, Cristo inocenta o traficante, Cristo inocenta o ladrão, Cristo inocenta aquele que se arrepender, aquele que buscá-lo de todo o coração. Jesus tem visto tantas pessoas sofrendo, esperando que essas pessoas abram os seus olhos espirituais. Jesus tem visto tantas pessoas através de mensagens, através de pastores, através de obreiros, através de missionários. Jesus tem visto tantas pessoas desesperadas. Mas as pessoas desesperadas precisam parar para prestar atenção em Cristo. Jesus viu aquela mulher e se dirigiu a ela. Olha a misericórdia de Cristo. Olha a compaixão de Cristo. Jesus não era orgulhoso, irmãos. Ele veio para salvar e ele estava cumprindo o ministério dele. Ele saiu de Cafarnaum porque ele sabia que tinha uma alma perdida, tinha uma pessoa desesperada, aflita por causa do diabo em Naim. Em Naim tinha uma mulher sem esperança. Poxa, já perdeu o marido. E agora tu estava perdendo o filho. Jesus sabia que tinha uma pessoa desesperada. Mas ele foi por quê, pastor? Porque a obra dele é essa. A obra de Jesus é salvar. Mas tem muitas pessoas que não estão vendo a Cristo, que não conhecem a Cristo, e Jesus transmite a obra de abertura dos olhos espirituais, a obra de apresentação de Cristo hoje não é feita mais por Cristo, mas é feita pela igreja. Quem vai ver o desesperado hoje? Quem vai ver a viúva hoje? Quem vai ver o órfão hoje? Quem vai ver aquele que está deprimido hoje? Aquele que está angustiado hoje? Quem vai ver são aqueles que estão investidos do amor de Jesus. São aqueles que têm compaixão. Nós só vamos ver essas pessoas se nós tivermos compaixão. Só que a igreja não está vendo o quê? Não está vendo nada, a igreja não enxerga sofredor, a igreja está fechada em si mesma. A verdadeira igreja está fechada em si mesma. A igreja que está explodindo de pessoas, não de almas, de pessoas, elas estão cheias de interesses pessoais. Ela não está cheia porque estão vendo a Jesus ou servindo a Jesus, mas é uma igreja cheia dos interesses pessoais. São as franquias que se dizem cristãs que estão aí. Amém? Nós temos que entender isso, irmãos. Ah, pastor, a igreja é onde houverem duas ou mais o quê? Pessoas reunidas em nome de quem? Em nome de Jesus. Pessoas que estão em Cristo. Pessoas que estão com a vida. Nós nos reunimos aqui, irmãos,
Porque estamos acompanhando, porque recebemos a vida. Diga glória a Deus. Porque recebemos a salvação. Mas a palavra diz que Jesus viu essa mulher. Mas quem vê essa mulher hoje é a igreja. Quem vê uma mulher desesperada hoje, quem vê uma viúva pobre hoje, quem vê uma viúva desassistida hoje, quem vê um faminto hoje, quem vê um desempregado hoje, quem supre a necessidade de um ser humano hoje, independente da religião, é a igreja. Quem é o bom samaritano hoje é a igreja. O bom samaritano não era judeu. Pelo contrário, era odiado pelos judeus. Mas ele tinha o Espírito de Cristo. E Jesus o elogiou. Jesus fala para o judeu: você vai e faça a mesma coisa. Vá e faça a mesma coisa. Amém? Eu pergunto, pastor, será? Agora eu estou no grupo de Jesus. Jesus ascendeu aos céus. Será que vocês estão vendo os necessitados? Será que vocês estão levando a palavra de esperança, de vida? Será que vocês estão fazendo a oração da salvação? Porque a oração da fé, irmãos, a Bíblia diz que ela salva. A palavra diz que o evangelho, que os sinais de Deus seguirão aqueles que o quê? Aqueles que creem. Em meu nome expulsarão o quê? Demônios. Em meu nome curarão o quê? Os enfermos. Aqueles que creem são batizados. Amém? Em nome de Jesus nós ressuscitamos os mortos, irmãos. O que quer dizer isso, pastor? Espiritualmente, nós trazemos as pessoas para a companhia de quem? Para a companhia de Deus. Porque morte espiritual quer dizer separação de quem? De Deus. Morte espiritual, morte literal, é essa aqui. Jesus tem solução para a morte espiritual e tem solução para a morte literal. Vocês estão entendendo? Digam amém. Jesus tem poder para ressuscitar um morto fisicamente e ele tem poder para vivificar um morto espiritualmente. Ele vivifica o morto físico e vivifica o morto espiritual. O homem não tem condições de vivificar o morto físico nem o morto espiritual. Não existe solução para o pecador, a não ser se nós levarmos Cristo até o pecador. Se a igreja não levar, não for com o Espírito de Cristo ao encontro do pecador, ele vai continuar morto. Se vocês não tiverem disposição para ganhar as almas, elas vão continuar mortas. Elas vão continuar seguindo para o cemitério. O caminho do cemitério, irmãos, é a permanência no mundo. Esse funeral está bem grande, esse funeral onde as pessoas estão seguindo para o cemitério, é muito grande. Existe uma multidão indo para o cemitério, existe uma multidão morta em delitos e pecados, mas que precisa ver quem? Essa multidão precisa ver Jesus. Mas pastor, mas Jesus ascendeu aos céus. Mas quem está investido de anunciar Cristo para essas pessoas? A igreja. Aí eu pergunto, será que você tem feito a sua parte? Ou você está morto também? Porque quem não está fazendo a obra, irmão, está morto. Tem gente que pensa que obra é só altar e uniforme de igreja. Tem gente que está com uniforme de igreja e está morto. Tem gente que está no altar também está morto. Porque é profissional. Profissional da fé não resolve nada. Crente nominal não resolve nada. Mas nós temos que ser ativos. Jesus saiu de Cafarnaum e foi até Naim. Jesus não mandou, não. Pedro, vai lá que tem uma mulher viúva
que perdeu o filho e precisa ser tocada pelo poder de Deus. Eu vou te ungir, Pedro, eu estou te dando poder para ressuscitar esse morto. Jesus não fez isso. Ele mesmo sacrificou e foi. Tinha o que, pastor? Jegue? Não, Jesus foi a pé. Mas a palavra diz que os discípulos acompanharam e a palavra diz que tinha uma multidão acompanhando Jesus. Mas por quê? Porque a multidão estava sendo tocada pela graça de Deus. A multidão estava sentindo algo diferente. A multidão, ela experimentava uma paz com a presença de Jesus. A multidão, ela via milagres. A multidão, ela via Jesus realizar sinais e maravilhas. A multidão estava recebendo a graça de Deus para entender que só Jesus Cristo salva, irmãos. E é isso que a igreja tem que espalhar. A igreja tem que espalhar isso. A igreja tem que espalhar isso. Ah, pastor, e o hospital, pastor? Até hoje eu não fui. Ah, pastor, e a carteirinha? Está guardada. Digam glória a Deus. Ah, pastor, eu queria fazer a obra. Mas a pessoa quer fazer a obra, sabe aonde? Em cima do altar, cantando. Mas na hora que fala sábado à tarde, 2 horas, no sol quente de verão, vamos pro HGG? Ah, eu não posso porque eu tenho roupa para lavar. Ah, não, meu marido está em casa e ele é uma coisa, olha, só Jesus. Aí joga a culpa no marido, joga a culpa no filho, joga a culpa não sei em quem. Essas pessoas estão acompanhando o cemitério também, estão acompanhando a multidão da morte. Essas pessoas não estão se importando com as viúvas, com os desesperados. Está faltando compaixão. Olha para cá, irmãos. Está faltando o quê? Misericórdia. Está faltando misericórdia. Nós temos que tomar uma atitude, irmãos. Nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude. Quem tem força para caminhar 33 quilômetros, 40 quilômetros, vá. Mas você não vai andar 33, você vai andar 2.000 metros, 3 quilômetros, 4 quilômetros para chegar no HGG, para chegar no Ferreira Machado, para sair da sua casa, no lugar onde você mora. Está cheio de gente sendo enterrado. Está cheio de gente no caminho do velório, indo para o cemitério. Tem muita gente triste acompanhando esse cortejo da morte. Amém? Tem muita gente aflita, tem muita gente aprisionada. São prisões de pecado, irmãos, que representam essa morte aqui. Glória a Deus. Mas a palavra diz assim: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima o quê? Compaixão por ela. E disse-lhe: não chores. Olha para cá, gente. Jesus, ele tem uma palavra poderosa. Jesus, ele tem poder primeiro para fazer você parar de quê? De chorar. Para ele te abençoar, primeiro você precisa se livrar desse estado emocional. Tem gente que está vindo para a igreja, sabe como? Eu não estou aguentando. Eu estou muito mal. Está precisando também de um encontro com Jesus. Está sem esperança. Tem gente que está chorando, está lamentando da vida. Mas por que, pastor, que está chorando tanto? Porque não conhece Cristo. Mas Cristo tem poder para tirar essa lágrima. Jesus tem poder para tirar essa tristeza. Jesus não podia fazer o milagre, irmão, sem primeiro fazer aquela mulher enxergar o milagre.
Se ela continuasse chorando e ele fosse direto para o caixão, a mulher não ia entender nada. Mas com uma palavra poderosa de Cristo, você vai parar de quê? Você vai parar de chorar. Com uma palavra profética. É essa palavra profética que eu estou profetizando aqui nessa noite. Pare de chorar. Não fique triste. Não tenha medo. Não se desespere. Jesus Cristo chegou. Diga glória a Deus. Às vezes a pessoa está chorando, irmãos. Mas por quê, pastor? Porque ela está sem esperança. A igreja não tem direito de chorar? Tem. Mas a igreja tem Cristo. Às vezes a pessoa com uma certa disciplina espiritual, ela está sofrendo uma grande perda, mas ela está equilibrada. Ela consegue descansar, ela consegue dormir. No dia que meu pai morreu, eu dormi. Eu dormi tranquilo. No dia que ele foi enterrado, eu dormi tranquilo. Amém? Quando me ligaram 1h da manhã que meu pai tinha morrido, eles não falam assim, aparece aqui no hospital que nós precisamos de vocês aqui urgente. Mas eu já sabia. Eu falei, papai morreu, vamos lá. Glória a Deus. Mas por que, pastor, que havia tranquilidade? Porque eu já tinha estado com Cristo. Eu já tinha encontrado com Jesus. É muito bom você encontrar com Jesus antes do problema. Encontrar com Jesus na hora do problema, irmãos, talvez a lágrima atrapalhe a me fazer enxergar a verdadeira salvação. Talvez a lágrima não permita que eu tenha esperança. Por quê? Porque ela me toma de uma forma profundamente emotiva. Eu perco a razão espiritual. Pior quando não tem. Tudo indica que essa mulher não tinha e a multidão que a acompanhava também não tinha, apesar de Jesus ter recuperado. Mas primeiro eles disseram que Jesus era um profeta. Mas a palavra diz que eles glorificavam a Deus. Amém? A palavra diz que eles glorificavam a Deus. Mas a glória que eles deram a Deus foi essa. Um grande profeta veio no nosso meio. Um grande profeta foi levantado entre nós. Deus visitou o seu povo. Mas Deus não veio visitar. Ele veio para ficar. Ele veio para nos fazer companhia e veio para nos levar para o lugar onde Ele está. Diga glória a Deus. Jesus disse, eu irei vos preparar lugar e voltarei. Diga glória a Deus. E voltarei. Mas a palavra diz aqui, olha, e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Olha o que Jesus tem. Jesus não está preocupado com a religião, irmão. Se é católico, se é batista, se é mundial, se é universal, se é assembleia, se é pentecostal, se é neopentecostal. Ele está olhando ele tem compaixão. E naquela passagem do bom samaritano, nós também aprendemos que o essencial é o amor. A lei do amor, ela é a lei fundamental para a vida eterna. Cumprir a lei do amor é fundamental para que nós venhamos a alcançar a vida, o quê? A vida eterna. Porque quem não ama não é nascido de Deus, irmãos. Compaixão é o que aqui, pastor? Amor. Jesus mostrou amor por uma mulher que estava completamente perdida. E para os perdidos, só uma boa acolhida, irmãos. Só uma boa acolhida. Fazer parar de chorar foi o que o pastor falou. Dá o quê? Dá o ombro. E diga como? Não chores. Jesus não falou de ressurreição. Primeira coisa, vou consolar. Primeira coisa, ele fez o quê? Fortaleceu. Irmãos, quem está fraco,
não adianta você querer fazer com que a pessoa levante. Primeiro você tem que fortalecer, para depois a pessoa o quê? A pessoa se levantar. Jesus primeiro consolou aquela mulher, fez com que ela parasse de quê? De chorar. É assim que funciona. Primeiro você tem que se controlar. Primeiro você tem que crer. Primeiro você tem que olhar. Como Pedro e João iam para o templo, o coxo estava sentado na porta do templo. A palavra diz que Pedro e João falaram o quê? Olha para nós. Ele precisava olhar, ele precisava prestar atenção, porque eles iam ministrar a palavra poderosa, o nome poderoso de Jesus. Glória a Deus. E Jesus diz para essa mulher parar de chorar, e depois ele vai para a solução do problema dela. Primeiro ele cura o espírito da mulher, primeiro ele acalma a mulher, primeiro ele restaura a paz, e ele faz com que a mulher possa ver consciente o milagre que iria acontecer. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. Amém? Olha que Jesus fala com a mulher e o pessoal continua andando. Vocês estão vendo quando a pessoa não conhece Cristo? Ela não tem sensibilidade. Ela não consegue enxergar a saída em Cristo. Tem gente que vem para a igreja, mas não consegue encontrar Cristo. Cegos espirituais, irmãos. Jesus teve que tocar o esquife para aquele cortejo parar. E a palavra diz, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Diga glória a Deus. E a palavra diz, e entregou a sua mãe. Jesus dá ordem para interromper o funeral. Jesus interrompe o sofrimento. Jesus interrompe a desesperança. Jesus, ele restitui. Jesus entregou o filho a quem? A mãe. Quem tinha perdido o filho? Não foi a mãe? Jesus fez o quê? Restituiu. É o que ele vai fazer com você aqui nessa noite. Pastor, eu vou sair daqui hoje com aquilo que eu perdi. Eu vou sair daqui acreditando que Jesus me devolveu aquilo que eu o quê? Aquilo que eu perdi. Você pode dizer que ele devolveu, irmão, sabe por quê? Porque ele é fiel para cumprir. Você pode dizer que ele devolveu porque ele te prometeu. Jesus prometeu ressuscitar os mortos? Sim ou não? Está escrito na promessa? Amém? Ele só não prometeu devolver o homem que você acha que você quer. Amém? Só se ele preparou esse homem para você. Aí ele vai te devolver. Fora isso, você vai ficar querendo. Mas aquilo que ele prometeu, mesmo que você tenha perdido, ele vai te restituir. Ele vai te restituir. Quem crê, dá glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Bem forte. Bem forte. Irmãos, nós temos que escolher a quem nós vamos acompanhar. Já é tempo da gente sair desse cortejo. Esse cortejo dos tristes, dos desesperançados, dos aflitos, e confiar mais em Jesus. Eu não sei eu não sei qual é o que você perdeu, mas eu te digo, aquilo que Jesus prometeu, aquilo que ele nos deu, aquilo que faz parte das nossas experiências espirituais, verdadeiras, experiências espirituais para a glória de Deus, pode ter certeza, essas coisas, mesmo que você tenha perdido,
Jesus, ele vai te restituir.